Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui com a nossa segunda live do ECK. Olha que legal. A gente hoje vai falar sobre que justiça. Que justiça a gente conhece, que justiça a gente entende, que justiça a gente vivencia. E quem vai tratar desse assunto, e muito mais, qual a justiça que a gente acha que é a mais correta, ou é a correta? A justiça que está inserida nas leis naturais, que está inserida na doutrina dos espíritos com as suas explicações, ou a justiça que existe nos livros por aí, como o Nosso Lar, por exemplo, e toda a série que tem na maioria dos livros, né? A gente vai discutir bastante sobre isso, vamos ver muita. Olha, já tem gente participando, que legal. Nós temos pessoinhas fantásticas que hoje vão participar aqui com a gente, eu tenho certeza que vão nos ajudar a fazer o melhor programa. Ao longo da semana, eu coloquei lá no ECK, para quem quiser aparecer com o seu comentáriozinho e a foto aqui embaixo, ó, tá vendo onde está o meu nomezinho aqui? Então, se você quiser que apareça o seu nome e também facilite para a gente observar quem é que está falando, para a gente poder citar o nome, não só a pergunta, a gente pede para você entrar naquele link que eu coloquei naquele post e dar a permissão, assim, do StreamYard poder capturar você e fazer você participar ao vivo com a gente aqui da maneira mais gostosa, que é a gente podendo enxergar. E aqui comigo hoje, quem vai tratar do assunto por 45 minutos juntos, todos juntos e misturados aqui, é o Marco Borges. Oi, Marco, boa noite, tudo bom? Boa noite, Kátia. Boa noite aos demais também. Tudo bem? Fique em casa, hein? Fica em casa, é isso aí. E também o Nelson Santos. Oi, Nelson, tudo bom? Boa noite, Kátia. Boa noite, Marcos. Boa noite a Boa todos. noite. Esperemos que possamos fazer uma boa exposição. Olha aí, ó. Esse é um exemplo que eu estava falando. Tá vendo aqui o nosso amigo? Ele não permitiu, então eu não sei quem é que está falando boa noite para a gente aqui logo de cara. Esse aqui permitiu, que é o Gerson e a mim. Tá dando boa noite, uma ótima live para todos nós, obviamente. Esse aqui é um cidadão Burns, é o nosso queridíssimo Conde, já está presente. Eita, ó o chefe aí, o alemão, o ítalo-alemão, né? E o nosso bebê, o bebê da turma, que é o Denis, a Cláudia, o maridão da Cláudia. Legal, gente, é muito bom ter a participação de todos vocês. Eu estou dando assim mais um tempinho para a gente poder começar. 2 minutinhos a gente começa, tá bom? Ó, a Tânia, boa noite. Olha, lá do Rio Grande do Sul, que legal, Tânia. Seja muito bem-vinda. Contamos com a sua participação, com as suas perguntas, com as suas colocações, de todo mundo, aliás. Olha quem está aqui, é o Sérgio Alencar. Boa noite a todos. Oi, Kátia, Marcelo. Estou na porta aguardando a abertura. Já entrou, né? Isso que é legal. E o nosso. Eu não vou falar. Ou eu vou falar. O nosso queridíssimo Edson, presente. Boa noite, Edson. Ajuda a gente aí a fazer uma boa live, que é isso que importa para a gente hoje. A participação de todos, a ajuda para que a gente possa construir os nossos pensamentos da melhor maneira possível e assim a gente conseguir fazer aí um encontro legal e dar, vamos dizer assim, corporificar as lives no ECK, com a ajuda de vocês, obviamente. Quem sabe mais para frente a gente não consiga também montar salas de estudo, né? É tão legal, é tão importante que a gente possa se unir, ficar um pouco mais juntos, ainda mais agora, como disse o Marco Borges, fique em casa. Bom, nosso Papa, olha aí, o Conde disse, o Edson, nosso Papa. É sempre muito bom. É um clima de amizade, um clima de família e sempre com muitas brincadeiras, né, Marco, né, Nelson? Sim. Certeza.
Vocês estão preparados? Não, Já pegaram, já pegaram as fraldas? Estamos na frigideira, como eu disse. Né? Aguardando aquecer o óleo. Peraí só um minutinho que alguém entrou sem querer. Alguém entrou Pronto. sem querer? Já resolvi o problema. Vamos lá. Vamos dar início, então. Hoje nós vamos tratar do céu e o inferno. Vamos tratar de nosso lar, vamos tratar de Livro dos Espíritos, vamos tratar do livro A Gênese. Na verdade, nós vamos tratar do que é justiça, né, meninos? E eu passo a bola. Quem quer começar falando aí? Pode ser o Marcos. O Marcos estava ansioso. Eu? Tá bom. Eu vou sair de cena, mas eu vou estar aqui atrás empurrando eles, tá, gente? Beijinho, até já. Ok, Kátia. Ficamos aí. Então, pessoal, a gente vem fazer uma proposta justamente de que a gente possa contribuir com esse debate dentro da casa, dentro do movimento espírita, como se ele estivesse dentro da própria casa espírita, né? Mas a gente tem um debate bastante interessante, oportuno, sobre a questão da justiça divina, à luz da doutrina dos espíritos. E a gente percebe que isso dentro do movimento espírita não é trabalhado como a gente pensa, né? Principalmente porque é vinculado a uma obra que é o nosso lar e que traz grandes distorções no nosso ponto de vista pessoal a respeito da interpretação quando fazemos uma leitura muito acurada, muito séria, em cima da doutrina espírita, em cima das obras fundamentais básicas. Penso que a gente tem muito o que refletir em grupo. E eu fico muito feliz de ver que a gente pode contribuir através dessa ferramenta que é o ECK, e a gente percebe que isso não é somente uma dúvida, um questionamento que passa somente por dentro dos membros do ECK, mas é dentro do movimento espírita de uma forma em geral, né? Principalmente à luz do que vem ocorrendo das últimas descobertas, das fraudes que foram evidenciadas em cima do livro A Gênese. Então a gente precisa realmente trazer à luz um debate que enfoque os princípios doutrinários, para que a gente não se perca. E nisso eu conto com o Nelson aí também, para que a gente possa fazer um bom debate. Ninguém sabe nada aqui redondinho, né, Nelson? Todos nós somos aprendizes, estamos aqui com certeza no sentido de aprender mais com todos. A gente só está dando aqui, entramos na frigideira para fritar junto. Tua vez aí, Nelson. Bem, boa noite a todos. Como o Marcos bem citou, iniciamos essas lives para tentar esclarecer, trazer um pouco de luz ao movimento espírita como um todo. Nós, do ECK, temos um pensamento mais kardeciano, basados nas obras de Kardec. E a live de hoje, por exemplo, é uma grata surpresa, uma obra maravilhosa. Talvez uma das obras de Kardec onde ele mais se dedicou em termos teóricos e explicativos. Neste momento em que ele fez o Céu e o Inferno, se não me engano, em 1865, ele era uma resposta aos dogmas da Igreja Católica, e onde ele expôs, que ele começou a fazer essas exposições já no Livro dos Espíritos, avançando também por as outras obras, pela Revista Espírita, e culminando no Céu e Inferno, que é a penúltima obra dele, antes de A Gênese,
expondo, explicando, exemplificando, teorizando o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, anjos, demônios. Talvez seja a obra dele onde melhor foi explicitado todos esses termos, ligados às mitologias pagãs desenvolvidas pela Igreja e pouco conhecida, na verdade, da grande maioria do movimento espírita. Se lida o seu céu e o inferno, ele praticamente exclui qualquer dúvida que nós, espíritas, possamos ter a respeito da erraticidade. Está muito bem exposto. E corroborando nessa mesma obra, se eu não me engano, são 67 mensagens que foram analisadas, estão na segunda parte do livro, que são a base de todo o desenvolvimento que Kardec realizou. E nessa exposição, pretendemos, guardar as nossas limitações e nossas opiniões pessoais que acabam influenciando, compará-la com o que é exposto, em geral, pelo movimento espírita brasileiro, embasadas principalmente na coleção da obra espiritual, que inicia-se com o livro Nosso Lar, de André Luiz, sobre a psicografia de Francisco Xavier. Esperamos fazermos um bom debate e uma boa exposição. Obrigado. Então vamos lá, vamos começar. Nós contamos com a ajuda de vocês aí nos comentários para perguntar, tirar dúvidas, fazer colocações. E eu então vou aqui começar. Que justiça? Qual é a justiça que a gente encontra no livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno, que difere da justiça dos livros que nós vemos no movimento espírita? Quem quer? Eu vou começar aqui com o Marcelo. Pronto. Oi? Então, eu penso assim, ó, uma das coisas que o Nelson até frisou, né, sobre a importância dessa obra que é o livro O Céu e o Inferno, que vem complementar justamente a parte da filosofia que Kardec tão bem trabalhou. Uma das questões assim que eu não sou diferente da maior parte dos espíritas que começaram. Eu, quando iniciei no espiritismo, fui procurar uma casa espírita, foi por intermédio da dor. Dor essa de fundo psíquico, muito sério na época para mim, e como profissional de saúde, isso tudo mexeu demais com as minhas estruturas. A ideia de um suicídio, o fato de ver a morte das pessoas, dos pacientes com quem a gente lidava, tudo isso sempre me instigou profundamente. E o primeiro livro que me foi caído nas mãos, por intuição mesmo, foi o Livro dos Espíritos, que praticamente me fez a minha tábua de salvação para aqueles questionamentos, para aquelas questões que eu estava vivendo pessoalmente. E depois, dentro do movimento espírita propriamente dito, a gente foi orientado a ler o quê? O Nosso Lar. Quando eu comecei a ler o Nosso Lar, né, achei tudo muito fantasioso, fantástico e, ao mesmo tempo, maravilhoso, porque me trazia uma ideia de sobrevivência do espírito, como se a gente levasse tudo que a gente tem daqui da matéria para o plano dos espíritos, né? Então, começou a dar um certo nó, eu sempre me questionei no meu íntimo. Até que chegou um dado momento em que não deu mais para segurar esses questionamentos e passei a procurar respostas dentro da minha casa espírita de origem. Não obtive as respostas que eu
que eu esperava, que eu aguardava, na minha ansiedade. E com isso passei a procurar profundamente dentro das obras fundamentais básicas. E depois tendo, obviamente, a felicidade de reencontrar alguns companheiros que serviram de ferramenta oportuna para essa busca permanente. Um deles aí todo mundo conhece, né? Eu acho que dispensa maiores apresentações, mas vou dizer que é o Marcelo. Mas então, passei a ver realmente uma tremenda incongruência do que é relatado no livro do Nosso Lar, comparando com as obras fundamentais básicas, principalmente com o livro Céu e Inferno. E me chamou me provocou muita ansiedade, foi o fato de uma vez a gente estar à frente de um grupo de estudos para encontro de jovens aqui em Santa Catarina, e a gente iria estudar justamente, iria desenvolver o encontro dos jovens à luz do que esse livro traz, né? A questão do céu ou o inferno. Afinal, o que era isso, né? Para trabalhar isso na cabeça dos jovens. Até porque havia sido um tema escolhido por eles à época. E dentro do grupo pensante, pedagógico do encontro que iríamos realizar, trouxeram os livros de André Luiz e eu fui talvez o único a me posicionar contrário, porque estavam justamente apresentando uma obra de ficção que não envolvia em nada a temática profundamente espírita, como a gente pensa. E aí acabei fazendo o grupo estudar, principalmente os primeiros 14 itens ali que é o que dá a abertura a essa obra fundamental, né, que é o porvir, o futuro e o nada, que trata da doutrina do niilismo. E tem um trecho que eu não posso esquecer, fiz até um destaque no livro, de que Kardec observa o seguinte, lá no item 13, tá, do Céu e Inferno, ele coloca lá, se a religião, a princípio apropriada aos conhecimentos limitados dos homens, tivesse sempre seguido o desenvolvimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos. E aqui eu faço o meu destaque. Porque a necessidade de crer está na própria natureza do homem. E ele sempre crerá desde que lhe deem. E aí um destaque mais enfático. O alimento espiritual em harmonia com as suas exigências intelectuais. Então, o alimento espiritual acaba surgindo dentro de uma exigência intelectual de cada um de nós, espíritos imortais que somos, e que vamos deixar de uma hora para outra esse corpo aqui, seja agora pelo efeito do Covid, seja por um outro tipo de efeito de alguma doença natural, que nós já somos portadores e nem sabemos, né? Então, esse debate de trazer essa compreensão, ela tem que ir de um encontro às nossas capacidades intelectivas a respeito, né? Intelectiva a respeito do que nós podemos absorver, do que nós podemos entender. Nós já temos uma certa bagagem espiritual. E isso não é dado a entender como se a gente fosse para um plano espiritual do jeito que é pintado dentro do livro O Nosso Lar. Os espíritos levam as suas percepções com uma outra forma de vivência no mundo dos espíritos, na erraticidade. Vai descobrir que não está mais encarnado e vai ter que descobrir a se despojar, inclusive, de percepções que tinha da matéria e que se confundem com as ordens de importância que nós damos à realidade do espírito. E isso eu não vou aqui exemplificar, porque é uma gama de situações em que nós, espíritos reencarnados, somos chamados a viver, seja na família, seja na profissão, seja onde for. Então, e essa justiça, ela nos mostra, a do espírito,
que nós carregamos com a gente todas essas impressões. E o exercício praticamente infindável de a gente se desvincular disso como espírito, procurando alçar o pensamento acima da matéria. Então, penso que agora, talvez o Nelson possa, inclusive, também contribuir. Dentro desse pontapé, eu vi que houve um questionamento. E seria interessante a gente prestar atenção também num detalhe, né, que eu gostaria de dizer aqui. O livro Nosso Lar não é o primeiro livro que relata experiências do mundo dos espíritos. O primeiro livro é O Céu e o Inferno. É o primeiro livro que traz relatos de espíritos em condições variadas sobre a sua realidade no plano dos espíritos. Então não tem esse negócio de que o Nosso Lar é o primeiro livro que traz esses informes. Há um equívoco muito grande por parte do movimento espírita em enaltecer as informações de um espírito com uma visão única. É a visão dele, exclusivamente dentro da bagagem que ele traz. Isso não significa que é uma verdade inconteste e que ela é organizada para todos. Não, de forma alguma. E, nesse sentido, o livre pensar espírita que o ECK propõe, nos põe justamente diante desse desafio. Afinal, que justiça é essa? Né? Que céu e inferno é esse? Transformamos essa mitologia, né, do inferno no dogma do MEB, que é agora o umbral. Então, e o céu é o plano do espiritual, é uma parte do nosso lar, sei lá o que é isso. Então, penso que a gente mal iniciou esse debate. Eu acho que o Nelson também tem, acho não, tenho certeza, que o Nelson tem contribuições aí a fazer. Bom, isso é muito importante, o que o Marco colocou para a gente, e eu gostaria de lembrar que lá no Livro dos Espíritos, questão 886, se não me engano, os espíritos dizem que a lei de justiça é a mais importante porque ela resume todas as outras. O que isso significa para a gente? O que é que a gente pode entender um pouquinho, rapidamente, Nelson, se você puder fazer essa explicação para a gente rápida, do que significa a lei de justiça para o espírita, e o que ele quis dizer com resumir todas as outras. Bem, a lei de justiça, amor e caridade, ela em si, ela é a mais importante, conforme citado, porque ela resume, ela sintetiza tudo e todas as aspirações que nós, espíritos encarnados, podemos ter para a nossa evolução e são, acima de tudo, a meta que nós temos, o parâmetro para que nós possamos desenvolver uma doutrina social, que nós possamos nos solidarizar, que é importante. Nós não somos uma ilha, nós necessitamos viver em comunidade. Nesse ponto, qual que é o motor? Qual que é o princípio? A mola impulsionante de tudo que nós realizamos na nossa existência, carnal ou espiritual? Qual seria ela? A principal de todas, o amor. Porque o amor nos une, o amor nos impulsiona, o amor nos traz a solidariedade, a amizade. Não somente o amor carnal, mas o amor transcendental. E no amor passamos a entender as inter-relações. Espírito-matéria, espírito-espírito, encarnado-encarnado, desencarnado-desencarnado.
nos remete a uma aspiração de futuro e acaba por nos fazer entender qual é a justiça divina, qual que é a justiça de Deus. Na seria a caridade. Mas o que é a caridade a não ser uma das formas de amar? O que é a justiça se ela não tiver a base do amor? Então, é por isso que ela é mais importante. É por isso que ela é a principal. E na compreensão dela, vamos evoluindo. Essa é a minha opinião. Por Muito acaso. bem. Uhum. Pode, Catarina. Posso fazer uma perguntinha aqui? Eu vou te provocar, aproveitar que você falou que é a mais importante e que é através dela que a gente consegue equiparar aí as nossas possibilidades de aprendizado e progresso. Eu vou trazer aqui a pergunta do Sérgio Alencar, que está até aqui, ó. O livro Nosso Lar é considerada uma obra complementar da doutrina espírita? Qual é o papel que ela pode ocupar nesse momento? Bem, no meu entendimento, por exemplo, o Nosso Lar, bem como toda a coleção da vida no mundo espiritual, ela é, como o Marcos Borges disse, todos nós sabemos, a visão de um único espírito. Já começa por aí. Apesar de admirar profundamente Francisco Cândido Xavier, ele era apenas um médium, um intermediário. Aliás, acho que o melhor médium que já tivemos nessas últimas décadas, mais completo. Mas qual foi o problema? Não houve análises criteriosas da obra. A obra, ela entra em conflito com vários pontos da doutrina dos espíritos, do pensamento kardeciano. A justiça colocada lá, ela, em tese, seria a dos ensinos dos espíritos, porém deturpada, adaptada ao mundo material e não ao contrário. Kardec bem deixou claro no Livro dos Espíritos, quando colocou e explicou, teoricamente, filosoficamente, o que era a vida no mundo espiritual. Então, partindo-se já desse pressuposto, se você comparar, já tem uma distância muito grande entre as obras. Não sei se podemos dizer que era complementar, nem suplementar. Essa é a minha opinião. Ela é um romance mediúnico, não podemos nem chamar de um romance espírita. A obra de Kardec não precisa de complementos. Afinal, fora as obras fundamentais da codificação, não podemos nos esquecer que existe a Revista Espírita, que é um imenso laboratório das ideias, das teorias e da manifestação dos espíritos. A obra kardeciana compõe-se em 32. É muito material para estudo. Desde que nós, efetivamente, nos debruçássemos sobre as 32 obras, entenderíamos tudo sobre a erraticidade que, na obra Nosso Lar, tenta se explicar, mas
baseia-se na premissa céu, inferno, purgatório, penas eternas. Embora fale que é um estado consciencial. Mas se você ler com afinco, você vê que não tem parâmetros para se afirmar. Essa é. Posso dar uma contribuída aí, Kátia, também, no que o Nelson está afirmando? Sempre, sempre. Pode contribuir a qualquer momento. É só falar eu e mandar bala. Então, o Nelson foi bastante feliz nas observações que ele fez. A pergunta do Sérgio, ela é bastante importante, sim, porque essa afirmação de que o nosso lar e as obras de André Luiz, de uma forma em geral, elas vêm complementar que Kardec estaria ultrapassado, é um dos maiores absurdos que a gente escuta dentro de uma casa espírita. E muitas vezes, inclusive por dirigentes que já coordenaram trabalhos supostamente de estudos doutrinários e de ordem mediúnica. Para aqueles que chegam pela primeira vez à casa espírita e houve uma sandice dessas, faz com que a gente se incomode profundamente, né? Se há algumas obras que venham a complementar a ideia daquilo que Kardec deixou muito bem registrado nas 32 obras que ele fez, para mim, particularmente, eu gosto muito do teor filosófico que Leon Denis deixou. Para mim, ele complementa. Mas as pessoas gostam de algo mais doce, né? Mais leve, mais adormecente, digamos assim, digamos quase que entorpecente, né? Para que a gente não seja impelido a sair da zona de conforto que a gente tem, das crenças, das bagagens culturais que a gente traz dentro da nossa condição sociofamiliar, da formação intelecto-moral que tivemos pelos nossos pais, que nos trouxeram uma bagagem riquíssima. Mas nós temos hoje condições, dentro da exigência intelectual que nós nos encontramos, de questionar. Temos que questionar. E quando o Nelson enfatiza a importância da revista espírita, né, isso é realmente imprescindível. Há um estudo, há um trabalho de Kardec, que eu não me recordo qual é agora a revista espírita, de que ano é, em que ele enaltece o papel do romance. E qual é a característica dos romances? Que são obras de ficção. Elas não são simplesmente uma obra que trazem um conteúdo. Elas podem sim trazer dentro do seu desenrolar dramático, romanceado, um fundo de verdade. Mas isso, o questionamento doutrinário, se faz diante das leituras das obras fundamentais básicas. E os espíritas da casa espírita hoje estão mais preocupados em ler romance do que lerem e estudarem a revista espírita, por exemplo, ou aquele livrinho fininho, O Principiante Espírita de Kardec. Isso tudo demonstra exatamente o quão longe hoje o movimento espírita brasileiro tem se distanciado de Kardec. Quando a gente ouve de dirigentes dizendo que o Kardec está ultrapassado, é um absurdo. É um completo absurdo. E o que a gente vê também daí são práticas por dentro da casa espírita que acabam por tornando verdade uma coisa que não é real. Por exemplo, tornar as obras de André Luiz como uma verdade complementar ao que os espíritos nos trouxeram é uma tremenda irresponsabilidade por parte de um dirigente dentro do movimento que permite esse tipo de conclusão, né? O que nós precisamos hoje fazer, e eu penso que os grupos de estudos que se formaram para ver, comprovar as fraudes que ocorreram dentro da Gênese, remete a nós que já estamos aí com alguns fios de cabelo branco, a ter que reestudar o livro A Gênese e confrontar aquilo que realmente nós descobrimos que é fraude, que é alteração, daquilo que
Não é. E nisso faz com que a gente realmente estude e descubra muito mais fatores de informações que os espíritos nos legaram através de Kardec. Quando a gente pega ali a questão do capítulo, da parte que o Nelson falou, da mensagem dos espíritos que está dentro do céu e o inferno, sobre a parte dos suicidas, os relatos que eles nos trazem, é um confronto direto com obras que falam do mesmo teor dentro do romance espírita, como, por exemplo, né, as Memórias de um Suicida, lá da Ivone Lara. Então, é uma questão que a gente precisa apontar, pegar e confrontar o que a gente está lendo ali do romance e confrontar com as informações que nos são dadas pelas obras fundamentais básicas e vermos qual é o teor, qual é realmente o pendor daquelas informações e qual o sentido de tanto enfoque só no sofrimento do espírito como se tivesse ainda encarnado. Quando a gente estuda ali, né, no Livro dos Espíritos, a parte do ensaio teórico das sensações dos espíritos, nossa Senhora, quanta coisa a gente pode chegar e fazer de reflexão. Quando a Kátia mencionou, né, do capítulo 11 da Lei de Justiça, Amor e Caridade, ela falou na questão 886. Eu estou aqui com um livrinho aberto, e para mim é a melhor resposta que foi dada pelos espíritos sobre o que é a caridade, que é tão banalizada, né? A torto e direito, dentro do movimento espírita e fora dele. Na questão 886, Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Fala em benevolência, é um tripé de caridade. Ela não é um sentimento, uma ação única, isolada. Ela é um tripé de ações. Ela tem que ter a benevolência constante, a indulgência permanente e o perdão incondicional em todas as situações. Mas isso, claro, pelo crivo e pela análise que a gente é obrigado, dentro do pensamento kardeciano, de a gente fazer, de a gente realmente enfocar isso. E eu hoje penso, Nelson, me corrija se eu estiver errado, a grande carência dentro do movimento espírita é estudar esses detalhes da letra, né? Das informações dos espíritos e o que o Kardec nos legou em termos de material de estudo, de reflexão nesse momento. Então, penso, para tentar responder conjuntamente com o Nelson, para mim o Nosso Lar ele não complementa, não é uma obra complementar da doutrina dos espíritos. Me perdoem aqueles que enaltecem a figura do Chico, que não tem nada a ver em desmerecer, né, a pessoa do médium, do amor incondicional que foi essa criatura. Mas, além do Chico, além outras situações que o movimento espírita legitimou e que, pasmem, né, para dar guarida a uma outra fundamentação teórica, dogmática, que praticamente desmonta aquilo que os espíritos nos trouxeram, que é a imortalidade da alma, o crescimento ininterrupto do espírito, seja no plano dos espíritos, na erraticidade ou aqui na matéria, mas a importância da matéria para o seu processo evolutivo é fundamental. Então, nós precisamos realmente avaliar qual é a justiça disso tudo. Vamos ficar acreditando que vamos retroceder a uma forma absurda de criptógamos carnudos ou lesmas? Então, que justiça divina é essa? Olha, o assunto é tão instigante que já correram aí quase 35 minutos, não, mais, quase 40 minutos de programa. Olha isso, que legal, hein? Nem senti, vocês sentiram, eu não senti. Não. Bom, a minha questão todos esses livros que foram lançados pós-doutrina passaram pelo crivo que o Kardec constituiu junto com os espíritos? Não.
Não. Não, né? Não. Né, meninos? Simplesmente a ideia de um espírito, ou dois, muitas vezes, ou alguns apenas, que tratam de assuntos variados, mas que não passam pelo crivo do CUE, que é justamente aquele cuidado que o Kardec nos pediu, para que assim a gente não caísse na enganação ou na ignorância, porque muitas vezes o espírito está trazendo o que ele acredita, o que ele pensa que seja real, mas que, na verdade, pelos ensinamentos que nós obtivemos pela doutrina, não passam de ilusões e perturbações. Então, o que é um umbral? O Denis até perguntou. O umbral do nosso lar seria uma espécie de inferno? Para este espírito que criou este local, entre aspas, é um inferno. É o inferno que ele criou para ele. Para nós, eu vou chamar de outro nome, porque o inferno, na verdade, como um local determinado externo, não existe. Existe dentro de mim. Existe dentro da nossa consciência, da nossa capacidade de vivenciar os nossos tormentos. Esse é o verdadeiro inferno. É a nossa incapacidade de enxergar com lucidez o que está se passando em torno de nós e conosco mesmo. Agora, houve uma pergunta. A FEB pode ter feito algum tipo de interpolação nos livros? Pode. Algumas pessoas dizem que sim, outras que acreditam que sim, mas nós não temos como comprovar, até porque a maioria dos livros de Chico perderam-se os originais. Perderam, entre aspas, né? Entre aspas. Então, a gente não tem como dizer que Eu gostaria de emitir uma opinião a respeito desse tópico. Por favor, Marco, manda bala. Que eu parto do seguinte ponto. No momento em que um movimento espírita nacional, né, ele deixa de fazer o enfoque de estudos, dando a importância devida a Kardec, nesse momento, quando a gente percebe tudo isso, para mim, como uma pessoa que procura ter entendimento, que vou atrás, eu descobri que eu tenho que ir atrás sozinho. Felizmente eu tenho o ECK para encontrar outras ferramentas, outros companheiros que me produzem, inclusive, uma chance maior, mais facilitada, de não percorrer os caminhos que eu já percorri com as dificuldades que eu tive. Então, no momento que eu percebo que o MEB está aquém, por que eu vou recorrer às obras que justamente desconfiguram, descaracterizam a filosofia espírita? Não. Eu penso que a gente tem que fazer justamente o caminho inverso. A gente tem que chegar e realmente saber quem foi Kardec. O que é que diz as obras? O que é que fala a revista espírita durante o momento em que Kardec esteve à frente de todo o processo editorial? O que foi o trabalho dessa criatura numa época em que a gente não tinha 1/5 dos recursos que nós temos hoje? Nós temos tudo pronto, mastigadinho, e nós precisamos ainda acreditar na cantilena de que nós vamos para um vale ou para uma colônia. Colônia só se for de apenados aqui na matéria por conta de coisas que fizermos. Agora, é muito questionável a questão do vale dos suicidas, o vale das dependentes em drogas, em sexo, o vale disso, o vale daquilo e o vale do outro, sabe? Eu ainda não consigo assimilar a ideia de que nós, em lugares, como se fossem lugares transitórios, quando Kardec nos fala sobre os mundos transitórios, nos remete a uma outra compreensão. Não tem nada a ver com colônia, não tem nada a ver em contar até 10 com a boca cheia d'água. Não tem nada disso, não tem sopinha no plano dos espíritos. Tudo isso é uma construção justamente da nossa bagagem cultural, religiosa, que trazemos e criamos tudo isso dentro da nossa mirabolante capacidade de
idealizar, de pensar, e queremos que isso seja perpetuado do lado de lá. Não dá. Felizmente, nós espíritas temos que matar essa morte, né? Temos que eliminar, que me parece que é um niilismo destroçado, o inverso, por dentro da concepção da filosofia espírita. Nelson, falei demais aí também. Não falou demais, não, Marcos. Eu só queria colocar uma coisinha na tua exposição anterior, até Diga lá. o que assusta no meio espírita, o céu e o inferno. Kardec, num dos capítulos, expõe o Código Penal da Vida Futura. São 33 itens, se não me falha a memória. Uhum. E o movimento, e através dos dirigentes, não se debruça sobre esses 33 itens. O nome assusta. Mas a explicação, a exposição que Kardec dá a cada um desses itens é extremamente preponderante. Você entende praticamente a obra inteira nesse ponto, se você estudá-los. Sim. Aí você vê, nossa, Código Penal. Gente, rapidamente, nosso tempo está esgotando, na verdade já esgotou, e a gente não conseguiu falar nem metade do que a gente queria. Não, você está muito Por grande. quê? Porque o assunto é bom, porque é de interesse de todos. A Tânia faz perguntas muito pertinentes e que é realmente a dúvida da grande maioria das pessoas que estão na caminhada de estudo do Espiritismo. Uma pergunta que talvez nós precisemos responder na próxima live, que é: se não há necessidade de cidades espirituais, para onde vão os espíritos depois que desencarnam? E eu acho que essa pergunta, aí, apesar do Marcelo ter sido enxerido e ter respondido, a gente pode voltar numa próxima oportunidade e responder e desenvolver essa questão que é muito infinita com relação eu morri, para onde eu vou? É Posso muito tranquilizar comum. desde já, Kátia? Pode, se você tiver. Ela vai, como eu vou, como todos vão, Todos vão. para a erraticidade. Ponto final. É o ponto final. É a erraticidade. Não vai ter sopa, viu, na erraticidade. Só um complemento. É isso aí, Marcos. É assim, o que acontece? O pessoal costuma falar de obra aí, mas o pastor, que tem a obra que falou das cidades espirituais, mas as cidades espirituais, elas são faladas desde o Antigo Testamento. Tem a Jerusalém Celeste, linda e não é uma muitos... o Wellington Baú está falando que valeu, foi ótima live, agradeceu para a gente, disse que a voz linda, Nelson, acho que ele se apaixonou, hein? É só a voz. Então, eu vou deixar minhas considerações finais, Kátia, para o Nelson, para todos dentro da live. Foi extremamente rico, eu agradeço muito a oportunidade de a gente poder contribuir dentro do ECK e que possam vir outras lives, que com certeza virão, e que a gente possa aprofundar outros tópicos, né? A gente não ficar somente num ponto só batendo, porque há muitas dúvidas dentro do movimento espírita que a gente precisa sanar dentro da gente no individual. Muita paz e fique em casa. Como profissional de saúde, eu recomendo, fique em casa, lave as suas mãos, tá? Tantas e quantas vezes, preserve a oportunidade da sua reencarnação. Um abraço e boa noite, bom final de semana para todos. Agradeço a atenção de todos. O tempo foi, infelizmente, curto para a extensão do assunto. Acredito que nós devemos retomar esse assunto oportunamente. E agradecemos a todos, membros do ECK, aos administradores, pela oportunidade de aqui estarmos aprendendo
e tentando ensinar e tentando demonstrar. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção. Gente, nós agradecemos infinitamente a paciência de vocês, a colaboração. Vocês perceberam, né? Coisa ao vivo, por mais que a gente estude, a gente quer participações para que a gente possa desenvolver de maneira tranquila, de maneira dinâmica e participativa. Porque essa é a característica do ECK. A gente não quer chegar aqui e despejar conteúdo, a gente quer chegar aqui e trocar ideias, trocar ensinamentos, porque é isso que faz a gente crescer, faz a gente acordar para as realidades da vida. Beijão para todo mundo, dá um like aí, depois eu vou subir essa live lá no canal do YouTube do ECK, tá bom? Beijo para vocês, bom final de semana, muito obrigada pelo pessoal lá da Europa que participaram, que assistiram, e que estão aí até tarde para nos acompanhar. Beijão, boa noite!